Em 2022, o mundo atingiu um recorde populacional. O planeta chegou à marca de 7,8 bilhões de seres humanos. Os dados são do Instituto Census dos Estados Unidos. Segundo a pesquisa, a população cresceu em 74 milhões de 2021 para 2022. De acordo com o último relatório das Nações Unidas sobre as populações nas cidades, até 2030, projeta-se que as áreas urbanas abriguem 60% da população global. E uma em cada 3 pessoas viverá em cidades com pelo menos 500 mil de habitantes. Crescendo em tamanho e número, as cidades são centros de governo, comércio e transporte. E as maiorias aglomerações urbanas estão no continente asiático. Confira agora as 10 maiores cidades do mundo. Em último lugar, Osaka, no Japão. População estimada em 19.059.856 habitantes. Mesmo com a queda de 0,27% em seu número de habitantes, Osaka é o lar de mais de 19 milhões de pessoas. Grande parte de toda essa gente vive na região metropolitana da cidade, composta de outros 46 municípios. No censo realizado em 2016, apenas o núcleo de Osaka contava com cerca de 2,6 milhões de habitantes. Por outro lado, a soma de toda a região metropolitana reúne 7% da população nacional japonesa. Existem várias razões para essa popularidade. A primeira delas é econômica, já que é o segundo centro financeiro mais importante do seu país. Outros aspectos interessantes da cidade são sua tradição e cultura. O lugar é considerado a capital cultural do Japão. Além disso, Osaka é uma das cidades mais antigas do país, tendo sido fundada ainda no século XVII. Em nono lugar, Mumbai, Índia. População estimada 20.961.472 habitantes. Esta cidade fica na costa oeste do país e é um importante centro financeiro. Apesar de estar em nono lugar no ranking, é a cidade mais populosa da Índia, levando em conta apenas o seu centro urbano. A população cresceu muito nos últimos 20 anos, já que Mumbai é o principal centro de comércio e emprego do país. Mesmo com toda essa prosperidade, uma grande parcela de seus habitantes, cerca de 41%, vive em favelas. O número é proporcionalmente superior ao do país, considerando que 9% dos indianos vivem nesse tipo de comunidade. Oitavo lugar, Pequim, China. População estimada 21.333.332 habitantes. A capital chinesa é a segunda maior cidade do país, e seu crescimento é tão alto quanto o da própria China. A população de Pequim, em 2016, já ultrapassava a casa dos 19 milhões de pessoas. O aumento populacional aconteceu principalmente entre os anos 2000 e 2010. No período, estima-se que a cidade tenha tido um aumento de 44% em sua população. Se o aumento da população continuar no mesmo ritmo, espera-se que o número de habitantes ultrapasse os 50 milhões em 2050. Em sétimo lugar, Cairo, Egito. População estimada 21.750.020 habitantes. Cairo é uma das cidades com maior relevância histórica desta lista. Ela foi fundada em 969. O centro da cidade é considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco desde 1979. Para se ter uma ideia, a segunda maior cidade do Egito, Alexandria, tem apenas 30% do tamanho de Cairo. Ainda assim, juntas, as duas cidades abrigam quase 100% da população egípcia. Em sexto lugar, Cidade do México, México. População estimada 22.085.140 habitantes. A cidade tem uma forte tradição histórica e é considerado o segundo maior centro financeiro da América Latina, perdendo apenas para São Paulo. A capital mexicana é a maior cidade do país, tanto em índices populacionais quanto em extensão territorial. Um dos destaques da região metropolitana da Cidade do México é a quantidade de municípios que a compõem. Ao todo, a zona
conta com 40 outras cidades. Somadas, essas pessoas representam cerca de 20% da população nacional. Quinto lugar, São Paulo, Brasil. População estimada 22.429.800 habitantes. A única cidade entre as 5 primeiras que não fica na Ásia. Segundo o IBGE Cidades, a maior metrópole do nosso país tem uma população estimada de 12,4 milhões de pessoas aproximadamente. Esse número supera as populações de algumas cidades que aparecem à frente de São Paulo. Porém, como o censo leva em conta toda a região metropolitana, a nossa selva de pedra acaba caindo algumas posições no ranking final. Legalmente, a região metropolitana de São Paulo conta com 39 municípios. Porém, levando em conta o complexo metropolitano expandido, a região é ainda maior. Caso esta área fosse considerada nesta lista, São Paulo seria a terceira maior cidade do mundo, com mais de 27 milhões de habitantes. Quarto lugar, Dhaka, Bangladesh. População estimada, 22.478.116 habitantes. A Ásia está no topo da lista quando o assunto é cidades populosas. Em quarto lugar da lista das maiores cidades do mundo está Dhaka, capital de Bangladesh. Este é um pequeno país de cerca de 148 km² ao leste da Índia. Em 2016, a população da cidade, sem sua região metropolitana, foi estimada em 8,7 milhões de pessoas. Todos os anos, a cidade cresce em torno de 4,2%. Ao contrário do que se espera de uma cidade grande, em Dhaka, muitas pessoas têm trabalhos informais, enquanto outra parcela significativa trabalha na indústria têxtil. Um fato interessante é que o inglês é a segunda língua mais utilizada na capital de Bangladesh. Terceiro lugar, Xangai, China. População estimada 28.516.904 habitantes. Mesmo sendo o maior país do mundo em quantidade de habitantes, a China aparece apenas em terceiro lugar na lista das maiores cidades do planeta. Ao contrário da Índia, a principal cidade chinesa, em números populacionais, é Xangai e não Pequim, a capital nacional. Um grande centro financeiro, sendo chamada de Paris do Leste ou até Pérola do Oriente, ainda que a região metropolitana não supere o número de habitantes das regiões de Tóquio e Delhi, se levarmos em conta apenas o território oficial de Xangai, ela é a maior cidade do mundo. Segundo lugar, Delhi, Índia. População estimada 32.065.760 habitantes. A Índia é um dos países mais populosos do mundo, por isso, não é de se estranhar que a sua capital esteja na lista das cidades com maior número de habitantes. Delhi foi fundada ainda no século XVII e tem a maior extensão territorial do país. Além de ter uma população numerosa, a densidade demográfica também é bastante alta. Na verdade, o lugar tem a maior taxa de pessoas por milha quadrada do mundo. Primeiro lugar, Tóquio, Japão. População estimada 37.274.000 habitantes. A maioria das cidades que compõem essa lista fica nos países mais populosos do mundo. Uma exceção, porém, é a capital japonesa, Tóquio. A cidade conta com quase 40 milhões de habitantes. Não é nada fácil mensurar a população de Tóquio. Isso porque a cidade se divide em várias partes. As 23 zonas que fazem parte da Tóquio histórica têm cerca de 9,2 milhões de habitantes. Porém, a metrópole, administrada pela prefeitura local, conta com 13,5 milhões de moradores. Esses já são números impressionantes, mas o censo sempre leva em conta as regiões metropolitanas. Essas áreas são zonas urbanas que cercam as metrópoles. Tóquio tem a maior região metropolitana do mundo. Levado em conta, a área abriga 25% da população nacional. Se chegou até aqui, não esqueça de avaliar o vídeo. E caso não for inscrito, se inscreva para me dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!